Boa tarde. Está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros. Uso uma roupa vermelha, sem mangas. Estou com fone de ouvidos branco e também sentada à frente de uma escrivaninha com alguns itens de decoração e uma estante com livros. Eu conto com a presença, mais uma vez, do professor Diego Barbosa, que vai fazer a interpretação para Libras durante todo o programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e usa uma barba cheia. Veste uma camisa social preta e está em frente a um fundo branco, onde faz a interpretação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é o combate à violência contra crianças e adolescentes. E você pode conferir o nosso conteúdo na TV UFG, no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também nas nossas redes sociais. A TV tem perfis no YouTube, no Facebook, onde há transmissão do programa simultaneamente, e também perfis no Instagram e no Twitter. Se você quiser conferir as novidades da nossa programação, ou até mesmo participar do programa, é só entrar em contato por uma dessas redes sociais. E agora, começando a falar sobre o nosso tema central, entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no Brasil, uma média de 7 mil por ano. É o que revela o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, que foi lançado no final do ano passado pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa análise inédita foi realizada a partir de boletins de ocorrência em todo o Brasil. E as crianças morrem com frequência em decorrência da violência doméstica, que ocorre dentro de casa por um agressor conhecido. Para falar sobre esse assunto e sobre o combate aos diferentes tipos de violência contra a criança e ao adolescente, Conexões de hoje tem a honra de receber a coordenadora da rede Não Bata Eduque, a Márcia Oliveira, que vai tentar nos explicar um pouquinho sobre essa situação, também nos falar mais sobre como prevenir e combater essa violência. Muito obrigada pela sua presença, Márcia. É muito bom contar com os seus esclarecimentos no programa de hoje. Ok, eu agradeço o convite e vou começar com a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo ruivo, curto, na altura do ombro, uso óculos, meus olhos castanhos, estou com um casaco cinza e um echarpe azul com umas bolas cinzas também, né, em torno do pescoço. Estou usando um bottom com a logomarca da Rede Não Bateduque, num fundo bege bem clarinho. Então, assim, muito obrigada pela possibilidade de participar aqui e, de alguma forma, contribuir para a prevenção da violência contra a criança e o adolescente. Bom, Márcia, queria começar falando sobre esses dados, né? Pelo menos 7 mil crianças vítimas de violência, crianças que morreram, né? Crianças e adolescentes vítimas de violência em 4 anos, de 2016 a 2020. E essa violência ocorre dentro de casa, não é? Principalmente por pais, cuidadores, parentes. Como é que dá para a gente descrever um pouco esse cenário das mortes e também das violências que são cometidas contra crianças e adolescentes? Infelizmente, a sociedade brasileira ainda não conseguiu diminuir, né, esse excessivo grau de violência contra as crianças e adolescentes, né? E a gente tem visto, infelizmente, muitas mortes e locais que deveriam ser de proteção, como as casas das crianças e adolescentes, sendo um dos lugares onde ocorre o maior número de violação. Então, é muito necessário que a gente traga à tona esses dados e que comece a desconstruir esse uso da violência para educar, né? A Rede Não Bate Eduque tem como meta, né, e missão trabalhar essa temática de como que a gente pode construir uma sociedade mais pacífica a partir do berço, né? Aprendendo isso desde cedo dentro de casa, porque, infelizmente, a violência é um comportamento aprendido.
né? E quando você comete a violência contra a criança, quando você bate numa criança, você ensina ela a bater, você ensina essa linguagem da violência. E, infelizmente, né, a partir até mesmo da pandemia, a gente foi vendo isso se agravando muito, né, pelos setores, pelos, né, diversos fatores de vulnerabilidade das crianças, inclusive, né, por estarem em ausência num grande período de tempo das escolas. Bom, vou falar sobre vários pontos que você tocou nessa fala inicial. Márcia, o que a gente pode delimitar como violência contra a criança? A gente sabe que há uma ideia ainda arraigada em alguns cuidadores, pais responsáveis, de que é necessário imprimir certos castigos, né? Até mesmo palmadas, algum tipo de castigo físico. A partir de quando começa a violência? Que a gente sabe que ela também pode ser anterior, né? Uma violência psicológica, uma violência moral. Explica pra gente o que é a violência contra a criança e adolescente. Na verdade, a violência ela acontece em vários aspectos na vida das crianças e adolescentes, assim como na nossa também, né? A gente acompanha os dados do Disque 100, as 4 violações principais relacionadas às crianças e adolescentes. A primeira é negligência, seguida de violência psicológica, violência física e sexual. E depois outras variantes das violências, como a letalidade, né? Desculpa, eu estou resfriada. Então, a gente trabalha muito a questão da violência cotidiana, aquela violência pequenininha que vai num crescente, né? Se nós formos acompanharmos as mortes de criança que foram muito veiculadas, por exemplo, infelizmente, a última morte mais séria foi do menino Henri Borel, aqui no Rio de Janeiro, onde tem a sede da Rede Não Bateduc, né? Tem um cotidiano de violência que vai sendo aplicado pelas pessoas que deveriam cuidar das crianças e adolescentes, até que pode culminar numa fatalidade, como foi a morte daquele menino, como foi também a morte do menino Bernardo, que dá a lei que a gente ajudou muito a aprovar. Então, trazer para a sociedade que essa violência ela pode começar desde cedo. Tem gente, né, que bate em criança, bebê de 2, 3 meses, porque chora. Né? Então, assim, como que a gente pode, de alguma forma, contribuir para que os adultos, as pessoas que estão nesse movimento de cuidar e educar das crianças, não utilizem violência? Né? Porque há um equívoco muito grande que, para educar, para estabelecer disciplina ou autoridade, tem que se usar algum certo grau de violência. Né? Então, infelizmente, a violência começa desde cedo, desde o berço, né? E para muitas crianças, infelizmente, pode causar morte. Então, o que a gente está trabalhando aqui é como que a gente consegue romper esses ciclos de violência, né? E construir uma sociedade mais pacífica. Você citou a Lei Menino Bernardo, né, que garante proteção à criança e ao adolescente, né, e pretende também prevenir esses casos de violência. O menino Bernardo que foi morto, né, no sul do país, se não me engano, morto pela madrasta, né, com a ajuda de uma amiga. Também temos o caso do menino Henry, temos antigos, né, Isabela Nardoni, enfim, podemos citar vários aí, principalmente casos ligados a crianças de uma origem social um pouco mais elevada, né, Márcia? Mas falando dessa lei, como que ela criminaliza ou responsabiliza pais, cuidadores, responsáveis judicialmente, e o que ela traz ali no corpo da lei, para a gente entender melhor como que ela pode mudar um pouco esse cenário? Na verdade, a Lei Menino Bernardo ela tem um diferencial porque ela não é punitiva. Ela é uma lei preventiva, ela traz a perspectiva da prevenção e proteção das crianças e adolescentes e como, né, que a legislação, né, o sistema de garantia de direitos, né, as unidades, os CRAs, os CREAs, a saúde, a educação, podem contribuir para que os pais educadores e responsáveis possam estabelecer um processo educativo e de cuidado que não usem violência física e psicológica. Na verdade, a lei ela traz esse aspecto, ela define o que é castigo físico e tratamento cruel e degradante, que está no texto da lei, e traz políticas públicas de apoio às famílias. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva, né, da construção de uma cultura de paz, são dos processos educativos e de cuidados onde a violência não tenha lugar.
né. Então, a lei traz muito isso, ela alterou, atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente e tenta trazer várias possibilidades de políticas públicas, campanhas, né, ações que possam colaborar para que os adultos possam, né, estabelecer um processo educativo de cuidado sem o uso da violência. E é assim a gente ir protegendo, né, e rompendo esses ciclos de violência que às vezes depois, né, acabam, né, se tornando tragédias. Então a gente quer evitar isso e construir essa cultura de paz. Márcia, eu citei a questão da notoriedade que ganham casos de crianças que são pertencentes a famílias com uma condição financeira mais abastada, né? Classe média alta, crianças ricas, mas a violência, ela também está presente de uma forma muito determinante, mas muitas vezes não tão divulgada, nas classes mais baixas, né? Crianças que já estão em vulnerabilidade econômica também são vítimas de violência e muitas vezes isso não é noticiado, né? Infelizmente, né, a gente tem uma dificuldade de visibilidade, né, das populações mais empobrecidas. Então, quando, né, infelizmente, esses fatos, né, graves ocorrem na classe média, elas ganham mais notoriedade. Mas a violência física e psicológica, né, ela perpassa todas as classes sociais. A gente fala que existem fatores de vulnerabilidades que, né, podem contribuir para que a violência ocorra de maior forma, né, de uma forma mais incisiva. Por exemplo, né, violência estrutural, né, a violência de você não ter comida em casa, não ter trabalho, né, não ter moradia digna, transporte, tudo isso pode ir afetando o modo de ser e estar do adulto que está cuidando, e aí ele acaba estourando, explodindo na relação com a criança. A gente vê muito isso. Então, por isso que a gente também trabalha muito nos fatores protetivos, né? Como que a gente pode ampliar os fatores protetivos das famílias, das pessoas, dos adultos que estão nesse papel de cuidador para evitar a violência. Bom, e pensando na denúncia, quais os órgãos responsáveis por fiscalizar, né, se estão ocorrendo ou não violências, como as pessoas podem fazer a denúncia, que pontos também ficar atentos em relação a crianças, né, que possam indicar algum tipo de violência que ela esteja sendo submetida, dá para a gente tentar orientar aí a sociedade para como identificar e como denunciar esses casos? Existem vários canais de denúncia, o Disque 100 é o mais, né, popularmente conhecido, tem os conselhos tutelares, algumas cidades têm os disque denúncias também que podem ser acionados, né, mas o local principal da entrada de crianças e adolescentes no sistema de garantia de direitos é o conselho tutelar, né. Então, o conselho tutelar é muito importante, a gente tem que valorizar muito o papel do conselho tutelar na rede de proteção de crianças e adolescentes. Então, toda pessoa, por exemplo, as escolas são ambientes muito favoráveis para a identificação de denúncias e a gente, né, consegue, né, muito apoio dessas unidades, tanto a saúde quanto a educação, nesse processo de cuidado e de notificação de uma possível violência. A violência física, às vezes, é mais fácil, né, de detectar, porque deixa as marcas. Por exemplo, um aluno que chega no dia de calor com, né, com manga comprida de casaco, pode ser para esconder algumas marcas que ele tenha de violência que ele tenha sofrido. Então, a violência física, de alguma forma, ela acaba sendo mais fácil de detectar. A violência psicológica, às vezes, é mais difícil, mas pode, né, dar sinais a partir do comportamento, da mudança de comportamento brusca de uma criança, de um adolescente, uma criança que ela é muito alegre, introvertida e começa a ficar quieta num canto, né, arredia, isso tudo pode, né, ser um sinal de que ela está sofrendo violência. Então, cada um de nós tem um papel muito importante de proteger todas as crianças, né? E a todas as crianças mesmo, não é só a nossa criança, nosso filho, nosso parente, mas todas as crianças. E essa responsabilidade até tem sido discutido muito a partir até mesmo do falecimento do menino Henri Borel, a questão da participação, a necessidade da denúncia de possível violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente está num processo de que cada pessoa, né, da sociedade reconheça
que ela é responsável por todas as crianças. E se você estiver vendo uma criança que está fora da escola, né, que está trabalhando no sinal de trânsito, então como que a gente pode, de alguma forma, contribuir para cessar essa violação de direitos e que ela tenha, né, um desenvolvimento pleno e digno, né? Então, eu acho que é a responsabilidade de cada um de nós usar esses canais, em especial apoiar essas famílias também, né? A gente está no processo de ajudar as famílias a cuidar das crianças e adolescentes. Então, como que a gente pode contribuir nisso? E como, Márcia? Como que a gente pode contribuir? Porque acho que às vezes a gente pensa muito depois que a violência já ocorreu, né? Como denunciar, mas como prevenir, como auxiliar uma família para que ela se coloque de uma forma menos violenta, para que haja mais cuidado com as crianças e adolescentes. O que que a gente tem feito? A Rede Não Bate Eduque, vou até aproveitar e falar aqui o nosso site, é nãobateeduque.org.br. A gente, nessa caminhada, né, de discutir isso com a sociedade, a gente tem construído materiais. Vou até mostrar aqui depois. Eu estou mostrando aqui a cartilha da Lei Menino Bernardo, que a gente lançou, que está disponível gratuitamente no nosso site, e um folder sobre educação positiva, que trabalha essas estratégias, né? O que que você põe no lugar, né, das pessoas que acham, né, que tem que usar da violência para estabelecer de limites e disciplina, o que que você põe no lugar? Então, são coisas básicas. Eu acho que, assim, ter conhecimento, por exemplo, sobre a fase de desenvolvimento das crianças. O que que é um comportamento natural para um bebê até 6 meses? Né? Então, assim, quando você vê pessoas que batem em bebê porque ele chora, até 6 meses, a forma, né, de se comunicar do bebê é a partir do choro. É ali que ele indica que se ele está com fome, se ele está com sede, né, se ele está com frio, então, assim, com medo. Então, quando a pessoa sabe, né, o que esperar de uma criança nas fases de desenvolvimento, ela diminui esse olhar, esse estresse, porque algumas pessoas acham que alguns comportamentos das crianças são para desafiar, né, o adulto. Então, divulgar informações, estratégias, por exemplo, estabelecer limites. O limite ele é posto no cotidiano. Então, a criança que tem, né, horário para acordar, para comer, para ir para a escola, ela já vai conseguindo estabelecer uma disciplina ali. Então, são elementos, coisas simples que podem apoiar nesse processo. Uma outra ferramenta muito poderosa é o brincar com a criança e adolescente. Toda brincadeira tem regra, né? Você aprende a lidar com as emoções. Então, tudo isso vai acrescentando, né, no processo de educação e de cuidado das crianças. Então, conhecer, buscar informações, né, e trabalhar metodologias. Uma outra coisa que é muito importante é a participação de crianças e adolescentes. Quanto mais eles participam, menos conflito tem. Então, entender que o processo educativo de cuidado também é de aprendizado mútuo. Nós, adultos, aprendemos também com as crianças e ela conosco. Então, e esses são elementos muito importantes nesse processo. Ô, Márcia, eu vou pedir aqui para o Carlos, que é nosso diretor aqui de imagem, colocar para a gente na tela, para quem estiver nos assistindo pela TV, se quiser tirar uma foto ou anotar, o site nãobataeduque.org.br. Lembrando que é tudo junto e não, logicamente, não tem tio, né? Então, vou pedir para ele colocar na tela, mas repetindo, nãobataeduque.org.br e abrir o site aqui até para também repassar a informação correta. Você pode procurar o site, tem várias cartilhas, vários documentos, né, Márcia, que podem orientar as famílias e a sociedade em geral a como reduzir e prevenir essa violência, né, como você mesmo estava falando. Tem vários informativos aí que são importantes de serem lidos, né? Exatamente. Eu queria também aproveitar e convidar, né, todas as pessoas a participar da campanha 26 de junho, que é o dia da promulgação da Lei Menino Bernardo, e a gente faz a campanha nacional pela educação sem violência. E é o dia que inicia os 16 dias de ativismo em Goiás, né, com relação à prevenção aos castigos físicos e violências psicológicas contra a criança. Né? Então, isso é bastante importante. A gente conta muito com o apoio da excelente rede de proteção que existe aí em Goiás. Né? Então,
pessoal de Goiânia, em especial, né, nossos amigos da saúde, da educação, da assistência. A gente está sempre junto aí fazendo muitas ações em prol dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. Então, para relembrar, dia 26 de junho, próxima segunda-feira, não, próximo domingo, perdão. Próximo domingo é o Dia Nacional pela Educação Sem Violência, a data também da promulgação, né, da Lei Menino Bernardo, e como disse a Márcia, o início dos 16 dias, né, de luta contra a violência contra crianças e adolescentes, né, de prevenção e combate a essa violência. Márcia, queria agradecer muito a sua presença, foi muito bom poder contar com você aqui para tentar nos explicar um pouquinho mais sobre educação não violenta, sobre combate à violência às crianças e adolescentes. Queria que você, se quiser acrescentar alguma coisa, falar sobre algo que a gente não tenha tocado nesse momento, para a gente finalizar essa conversa tão produtiva. Eu queria só trazer também mais uma questão que é muito importante nesse processo educativo de cuidado, é que nós somos os exemplos para as crianças. Então, nesse processo, o comportamento, né, e a conduta da pessoa, do pai, da mãe, do responsável, vale muito mais do que as palavras. Né? Então, a gente ter isso em mente, são coisas simples que ajudam nesse processo. Botar a Rede Não Bateduque à disposição, né, de todas as pessoas, todos os materiais que a gente tem, eles podem e devem ser usados, né, e agradecer, assim, convidar todas as pessoas a se comprometer, né, para a construção dessa cultura de paz, né, e a gente sempre volta a reforçar, né, a cultura de paz ela começa desde o berço, é desde o início da relação que a gente constrói, a relação educativa e de cuidado que a gente constrói com nossas crianças. Então, é agradecer e botar a gente assim, à disposição, estar à disposição de vocês. A gente aqui agradece, Márcia, e estamos também à disposição para discutir novas temáticas e continuar falando desse assunto tão importante aqui no Conexões. Obrigada. Muito obrigada. E você que está aí nos acompanhando, calma que o programa não terminou. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre um caso de violência contra uma criança, uma adolescente, né? A menina que foi induzida a não optar pelo aborto legal, apesar de estar grávida, aos 10, 11 anos de idade e ter direito, né, ao abortamento legal. A gente também vai falar sobre a operação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e outras informações no bloco que vem. Então, não sai daí, a gente volta rapidinho. Obrigada. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 23 de junho de 2022. Eu sou a Camila Maia e fico com você aqui na TV UFG até as 5h30 da tarde. Nós continuamos a contar com a presença do professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras durante todo o programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego, novamente. Bom, lembrando que o Conexões vai ao ar na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no site e no aplicativo da TV UFG. O aplicativo você pode baixar gratuitamente para celulares com modelo Android e curtir a nossa programação. E também vai ao ar no YouTube e no Facebook, simultaneamente. Além disso, nós temos também Twitter e Instagram, onde você confere as novidades da nossa programação. Bom, e agora eu falo um pouco sobre o cenário nacional. Na manhã de hoje, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente pela Operação Acesso Pago, que foi deflagrada pela Polícia Federal. Essa operação apura a existência de um gabinete paralelo para a liberação de verbas dentro do MEC para pastores evangélicos. O mandado de prisão preventiva, expedido contra Milton Ribeiro, cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O juiz federal Renato Borelli determinou que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que seja realizada hoje à tarde uma audiência de custódia. Além da prisão de Milton Ribeiro, estão sendo cumpridos também
13 mandados de busca e apreensão e outros 4 mandados de prisão. Um mandado de prisão, inclusive, aqui em Goiás. Esses mandados estão distribuídos aqui em Goiás, em São Paulo, no Pará e no Distrito Federal. Bom, a operação também está investigando pastores que são suspeitos de integrar esse esquema, como um pastor aqui do estado de Goiás. E o inquérito foi aberto após o jornal O Estado de São Paulo revelar, em março desse ano, a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação, que seria controlado pelos pastores. O jornal divulgou na época um áudio de uma reunião em que o ex-ministro, na época ministro, Milton Ribeiro, afirmou que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele repassava verbas do MEC para municípios que foram indicados pelo pastor Gilmar Silva, que também está com prisão preventiva decretada. Depois da revelação do áudio, ele deixou o comando do Ministério da Educação. Voltamos a falar sobre violência contra crianças e adolescentes, sobre um caso que chocou o país desde a última segunda-feira. A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina instaurou um pedido de análise da conduta da juíza Joana Ribeiro Zimmer. Essa juíza, durante uma audiência, induziu uma menina de 11 anos de idade, vítima de estupro, a desistir de fazer um aborto legal. A história foi revelada na segunda-feira em uma reportagem do Intercept Brasil. A criança foi acompanhada da mãe procurar o serviço médico do Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de Santiago, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, para realizar o aborto com 22 semanas e 2 dias de gestação. Lembrando que o aborto é legal em caso de estupro e não há necessidade de nenhum tipo de boletim de ocorrência ou laudo médico para fazer a solicitação. No momento em que a mãe e a menina solicitaram a realização do procedimento, o hospital se negou a fazê-lo, já que, segundo as regras da instituição, o procedimento só era permitido até a 20ª semana de gestação. Por causa disso, foi exigida uma autorização judicial para que a criança fizesse o aborto. Essas duas normas não são contempladas pela lei, já que o Código Penal não estabelece nenhuma limitação de semanas de gravidez para a realização do aborto em casos de estupro, e nem qualquer tipo de autorização judicial para realizá-lo. Durante a audiência de análise dessa autorização, a juíza Joana Zimmer, afirmou que o aborto, após esse prazo de 22 semanas, seria uma autorização para o homicídio, isso em frente à criança. Ela também perguntou se a menina poderia esperar um pouquinho antes de abortar e se ela gostaria de sugerir, de dar um nome ao bebê. De acordo com a reportagem do Intercept, laudos médicos sugerem que o risco à vida da criança, ou seja, o risco da criança morrer, aumenta a cada semana de gravidez. Bom, e dados preliminares do Ministério da Saúde, coletados pelo portal G1, apontam que milhares de meninas estupradas acabam dando à luz a crianças, mesmo com direito ao aborto legal. Somente no ano passado, mais de 17 mil garotas de até 14 anos foram mães no Brasil. De acordo com a legislação vigente no momento, sexo com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, ou seja, não há consentimento com crianças e adolescentes que tenham menos de 14 anos. Caso a violência leve à gestação, a criança ou adolescente tem direito a realizar o aborto legal. Esse levantamento inclui garotas que engravidaram depois de completar 14 anos, então não é possível saber quantas das jovens mães, das meninas mães, foram vítimas de estupro. Bom, para melhorar um pouquinho o clima desse segundo bloco, tá bem pesado, né? Vou dar uma dica para você que procura capacitação profissional e que está sem dinheiro para fazer isso. A Prefeitura de Goiânia oferece 553 vagas para cursos profissionalizantes em diversas áreas. A qualificação é de graça e os alunos vão receber certificado de conclusão, lanche e vale transporte. Há oportunidades em diferentes áreas, como corte e costura, mídias sociais, informática básica e eletricista. As aulas serão ministradas a partir do dia 29 de junho, nos 3 períodos, na Faculdade Delta, que fica no Jardim Planalto.
As inscrições podem ser feitas a partir de amanhã, pelo site goiania.go.gov.br, goiania.go.gov.br, ou então pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas, que você pode baixar em celulares com modelo Android ou iOS. Para participar, os alunos devem ter idade mínima de 17 anos. E nós vamos para mais um intervalo. E no próximo bloco, estamos recheados de dicas culturais para você que quer aproveitar o final de semana com cinema, teatro, leitura. Espero que você continue aí para acompanhar essas dicas. Espero também que você participe do Conexões. Mande a sua sugestão de pauta, de tema a ser debatido, a sua crítica, o seu elogio, tudo que você quiser. Você faz isso lá no chat do YouTube, onde o programa é transmitido, pelas mensagens no Facebook, no Instagram, no Twitter e também pelo bom e velho WhatsApp. Ele vai aparecer aqui na nossa tela, mas eu vou falar também para que você possa escutar, decorar. Se não quiser depender da sua memória, é só tirar uma foto aí também ou anotar. O telefone é 62 99181 1406. 62 99181 1406. A gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões dessa quinta-feira. Como você sabe, a gente traz esse terceiro bloco recheado de informações sobre cultura. Eu sou a Camila Maia e estou com você até daqui a pouquinho, 5h30 da tarde. Quem continua a fazer a interpretação para Libras é o professor Diego Barbosa, que é da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, e ele também é o coordenador do Labitave. Vou fazer questão de falar o nome completinho do Labitave, que é uma iniciativa muito importante, que é o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. Muito obrigada novamente pela sua presença, professor. Bom, e dessa vez a gente tem um outro participante aqui conosco, um outro parceiro, que vai contar quais são as dicas culturais, os eventos, cursos, tudo na área de cultura. Ele é o Igor Rodrigues, que é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Goiás e também integrante do projeto Intercomunicação. Bem-vindo novamente ao Conexões, Igor. É muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Camila. Boa tarde para você, para o professor Diego e, é claro, para você aí de casa que está nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas boas-vindas. Antes de mais nada, faço minha autodescrição. Eu sou um jovem de pele parda, cabelos escuros, curtinhos. Estou vestindo aqui uma camisa rosa, em um tom um pouco mais escuro. Tenho aqui atrás uma parede branca de cerâmica e um pedaço do meu armário e do guarda-roupa. Aí no seu quarto, Igor, a gente ainda faz tudo remoto, né? Eu aqui no meu Sim. escritório, o professor Diego e o Carlos lá na televisão, você na sua casa. Bom que a gente consegue falar de vários lugares, né? Sim, tendo essa conexão, né? Essa possibilidade de se conectar com vários pedaços da nossa Goiânia. Bom, Igor, então traz para a gente as informações de cultura, né? As dicas para quem quer aproveitar cinema, também literatura. Sei que tem coisas localizadas num ponto bem específico da capital, né? Sim, um ponto bem de fácil acesso, né? Que todo mundo conhece ou já deve ter ouvido falar, que é a Praça Cívica. O Festival Varilux 2022 está sendo realizado no Cine Cultura, que fica ali na Praça Cívica. Para esta 13ª edição, foram selecionados 17 longas-metragens. Para conferir a programação da mostra e as sinopses dos filmes, é só acessar o site da Aliança Francesa, afgoiania.com.br. O Goiânia, sem um acento, lembrando que sempre nos sites os acentos não são colocados. Vamos para mais dicas? E também na Praça Cívica, a Praça Cívica vai receber a sessões gratuitas, na verdade, mais de uma, olha só, no Cine Almofada, que é uma mostra de cinema a céu aberto. Ao todo, serão 4 sessões com exibições dos filmes mais votados pelo público, escolhidos entre uma lista de 12 títulos, pré-definidos pela equipe de curadores. Para cada sessão, os produtores do evento definiram um tema. A edição desse mês será no próximo domingo, às 7 horas da noite,
e terá o tema A Chegada do Trem à Estação, o primeiro cinema e o descobrimento de um mundo novo. O primeiro filme a ser exibido é O Mágico de Oz, dirigido por Victor Fleming em 1939, um filme super famoso que talvez você de casa, inclusive, até conheça. Você já assistiu, Igor? Não, pior que Eu não. também não. É uma oportunidade Adoro pra gente. cinema, mas não assisti o Mágico de Oz ainda. Quem sabe estarei lá no domingo. E você já foi ao Cine Almofada? É um projeto Também que... não. Olha, é uma boa, viu? É um projeto que existe desde 2012, então 10 anos, mas que tem etapas diferentes, né? Não é realizado durante todo o ano, nem todos os anos. A gente sabe que a gente teve uma pandemia, né? Nesses últimos 2 anos. É uma boa, viu? É muito bom colocar a canguinha lá na praça, pegar uma almofada, um cobertorzinho e assistir um filme numa tela cheia. Conselho, viu? Sim, fica aí a dica para os nossos telespectadores e ouvintes, e para a gente também, né? Se alguma pessoa não assistiu o filme Mágico de Oz, como a gente também pode ir lá conferir. Bem, e tem mais opções. Amanhã, a Biblioteca Estadual Pio Vargas abre as portas ao público numa tarde festiva de bate-papo e entretenimento. O evento começa às 2 horas da tarde, com a participação de docentes, convidados e alunos de cursos de História e Letras. A iniciativa pretende promover a biblioteca e apresentar serviços e inovações disponíveis para a sociedade goiana. Criada em 28 de junho de 1967, a Biblioteca Pio Vargas conta com 82 estantes, nas quais estão distribuídos cerca de 70 mil títulos. É livro para contar história assim adoidado, gente. Os interessados em conhecer o acervo podem visitar o local de segunda a sexta-feira, das 8 das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A biblioteca fica no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica. Bem ali no centro para todo mundo conseguir encontrar, Camila. Dá para chegar de ônibus, de bicicleta, a pé, para quem mora mais perto, de carro também. Lembrando que a Praça Cívica também é um local muito bonito, né? Um monumento aqui da cidade de Goiânia. Você pode, além de ir à Biblioteca Pio Vargas, ao Cinecultura, conferir o Cinema Almofada, também ver ali os monumentos, os Museus. prédios históricos dos museus, né? Sim. Bom, e sei que você, para finalizar, tem uma dica para quem quer trabalhar com arte, para quem quer se capacitar nessa área. Conta para gente. Em um local muito tradicional, conhecido por ter essa vertente artística, que é a Escola do Futuro em Artes Basileu França, que está com as inscrições abertas para o curso superior de produção cênica em Goiânia. Os interessados em montar espetáculos dramáticos, circenses, musicais ou de dança podem se candidatar gratuitamente por meio do site basileufranca.com.br, repetindo, basileufranca.com.br, o França ali sem o cedilha. Mas atenção, as inscrições terminam hoje, então corre. O curso é presencial, gratuito e tem duração de 2 anos e meio. Além disso, na inscrição, candidatos podem optar pelos turnos matutino ou noturno. Para participar do processo seletivo, os interessados precisam ter concluído o ensino médio até o ato da matrícula, que deve ser realizada no dia 8 de julho pelos aprovados. A seleção vai acontecer no dia 26 de junho, de forma presencial, em uma única fase, que é constituída de prova objetiva e prova de redação. O resultado será divulgado no dia 29 de junho. E assim eu encerro essas várias dicas para você que está nos acompanhando, agradecendo a atenção e, é claro, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Camila. É sempre um prazer ter você com a gente, Igor. E o Igor vai aparecer aqui durante um bom tempo, que ele é um dos integrantes do projeto Intercomunicação, então ele está fazendo essa apresentação aqui com a gente, além de outros projetos que daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Eu tenho outras coisas bem interessantes que a Intercomunicação está fazendo, pílulas para rede social, outros conteúdos falando sobre a cidade de Goiânia, projeto aí que é desenvolvido com alunos da Faculdade de Comunicação, da Faculdade de Letras, de Música e de Design também. Obrigada novamente, Vitor, ou Igor, Vitor, por que eu falei Vitor? Vitor é nosso estagiário que fez a produção de hoje. Obrigada, Vitor, que está na TV. Obrigada, Igor. Obrigada, professor Diego. E obrigada a você também que nos acompanhou nessa quinta-feira. Espero que você esteja conosco de novo, próxima quinta, 4h30 da tarde. Até lá!